E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje um vídeo diferente. Esse povo gosta de inventar coisa, né? E cá estamos nós dando start a um novo projeto, a uma nova modalidade que você vai ver aqui no nosso canal, que é o Ative-se Cast, onde nós teremos uma conversa informal com algum dos nossos mentorados, nossos alunos que têm passado aí pela jornada do Ative-se. E hoje quem tá com a gente é alguém muito especial, né, Neuza? Sou. Alguém que aceita viver uma loucura. Verdade. Quem está com a gente aqui hoje é ela, que está desde a primeira imersão, primeira Ative-se, Neuza. Seja bem-vinda, Neuza. Uma salva de palmas para a Neuza, por favor. Obrigada. Seja bem-vinda, Neuza, estreando esse novo quadro aqui. Seja bem-vinda. Como é que tá o coração? Fala pra mim. A primeira vez a gente, ele tá acelerado. Mas eu tô viva. Preparada pra abrir o coração? Totalmente. Totalmente. Ó, como eu te falei, aqui faz de conta que nós estamos conversando, não tem microfone, não tem câmera, não tem ninguém. É uma conversa. Uma conversa. Que alguém gravou. Entendeu? Uhum. Não que seja programado. Que é isso? E ó, você que está assistindo, você já sabe como é que funciona o YouTube. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo e, claro, compartilhe esse link. Vão passar várias pessoas por aqui que vão abrir o coração, falar das suas experiências. O nosso foco aqui é os bastidores, Neuza. Pois é. Vamos conhecer os bastidores? Nós queremos os bastidores, o que os stories não mostram, o que ninguém vê nas imersões. O dia da segunda, sabe da segunda-feira, depois da imersão? É sobre isso que nós queremos saber. Então, ó, você que tá aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo. Vamos subir esse vídeo. E se esse projeto ficar legal, se você gostar, nós vamos trazer muita gente bacana aqui pra compartilhar com a gente a sua experiência. Neuza, fala pra mim. Quem é a Neuza? Hoje? Não. Hoje não. Hoje não. Quem era a Neuza? Quem era a Neuza? Ai, a Neuza. A Neuza. Fala pra mim. A Neuza. Neuza do que primeiro? Vamos lá. Neuza do que? A Neuza de antes é Neuza de Souza Costa Silva, filha de João e Doralice, casada, mãe de 3 filhos, vida normal. Tranquila. Tranquila. Trabalho, enfim, normal. Mas... Natural de onde, Neuza? Eu sou daqui mesmo. Rondonópolis? Aham. Quantos anos hoje, Neuza? De quê? Não, de vamos cidade? lá. Sua idade. Vamos lá. Não, eu não tenho problema com isso não. Tá. Não. Tenho 47 aninhos. 47. Olha, isso é bom saber, hein? Tenho 47 aninhos. E tô aí. O que mais quer saber? Como que era a Neuza antes da gente entrar no Ative-se? A Neuza era cheia de medos, anseios, drives. A Neuza era uma incógnita, um ponto de interrogação, não para os outros, para ela mesma. Cristã? Cristã. Desde sempre? Não, desde sempre não. Eu cresci vamos dizer, num lar evangélico. Minha mãe, foi evangélica muito cedo e a gente cresceu nesse ambiente. Levava a gente para a igreja, a gente acompanhava culto. Minhas irmãs participou da mocidade, eu não. Mas eu me batizei. Quantas irmãs? Eu tenho, comigo são 3. 3. Tudo mulheres? Todas mulheres. Meu Deus. As mulheres aqui mandam, rei, Jesus Cristo. Tomar um café. Os homens Fala. Os homens é que lute. Então, e aí nem sempre fui evangélica. Mas todo mundo tem aquele... E os pais, Quando se tem pais evangélicos, os pais sempre oram pelos filhos, enfim, para que eles conheçam a Deus de alguma forma, para que a vida deles vá bem, então essas coisas. Uhum. E minha mãe sempre orou por todos nós lá de casa. E mamãe é uma crente fervorosa, entendeu? Mamãe é do propósito. Mulher do fogo, mulher ela vai estar aqui, hein?
Ela não sabe ainda não, mas ela vai estar aqui. Mamãe é do fogo. E aí, eu trabalhava muito e quase não tinha tempo, assim, de acompanhar, né? E aí eu fui me distanciando, fui vivendo mais uma vida sem muito religião. Isso com quantos anos? Mike, olha, vamos dizer assim, conheço Deus há muitos anos. Mas assim, viver, uns 6 anos. 6 anos. Mais ou menos. Mas essa fase assim que você fala, que você começou a se afastar, com quantos anos mais ou menos? Quando eu era adolescente, a gente ia com frequência. 12, 13, 14, 15, 17 anos. Aí você já sabe, 17 anos é o auge. É o auge do avesso, né? E aí eu casei muito cedo também, né? Eu casei com 18. E aí depois que eu casei, tive a minha vida, fui viver minha vida e assim. Mas quando a semente é plantada, alguma hora ela vai germinar. Sim. Você entendeu? E eu sempre gostei muito de cantar, apesar que a voz do boi taquara rachada. Ah, é? Mas... Nossa, pra que você falou isso, Neuza? Mas a gente... Gente, pelo amor de Deus, compartilha esse negócio, porque você vai ver a Neuza cantando aqui hoje. Você não tá entendendo. Não, você me jogou essa? Você acha que eu não vou usar isso? Negativo. Ó, você compartilha esse negócio, pelo amor de Deus. Avisa lá que a Neuza vai... Manda um alô pro amorzinho. Manda aí, fala pra ele compartilhar. Amorzinho, ó, compartilha aí, ó, Rafa, Geu, Camila. Compartilha aí que mamãe vai cantar. Meu Deus, você não precisava ter falado isso. Vai, continua. Você tá brincando. Continua, me dê mais, vai. Pois é. E aí fui ver minha vidinha lá, trabalhando, estudando, e cuidando dos filhos e do esposo. Casou com quantos anos? Casei com 18. 18. Tenho quase 30 de casado. E esse negócio então aí de casar novo, não tem problema? Ou deu problema pra você? Não tive. Namorei 6 anos e meio antes de casar. 3 anos. Aí logo casei e tive para ter a primeira filha eu demorei 6 anos. Então assim, a vidinha foi planejada, assim, entendeu? Foi tudo planejado. Às vezes nem foi por mim, foi por Deus mesmo. Sim. Mas a gente teve um planejamento para ter filho e tal. Bacana. Você é uma pessoa organizada, metódica? Não muito. De vez em quando eu meta louca, entendeu? Tô vendo, né? Onde é que você tá? Então, não é à toa que eu tô aqui. Ai, meu Quando a Deus. gente sai da casinha. Mas e aí, qual que foi o momento assim que virou uma chave pra você voltar assim? Olha, Mike, como eu te falei, eu trabalhei durante muitos anos numa empresa. E aquela vida era o ar que eu respirava, entendeu? Eu era apaixonada pelo que eu fazia. Eu sou apaixonada pelas pessoas que esteve lá, que passaram por lá, que estiveram na minha vida, que passaram pela minha vida. Sou grata demais aos patrões que eu tive. Mas aquela coisa aquela rotina, sabe? Era intensa demais. E algo em mim começou acho que foi aí que começou. Algo em mim começou a borbulhar, sabe? E eu queria um tempo. Mas eu não queria parar de trabalhar. Eu falava comigo, eu quero um tempo para Deus. Porque eu pensava, meu Deus, eu tenho tempo para tudo. Ou para quase tudo eu tinha. Mas eu não tinha um tempo. Eu queria, às vezes, minha mãe falava assim, vamos orar em tal lugar, ou vamos fazer alguma coisa. Eu nunca podia estar presente. Festa de final de ano era muito complicado. Então assim, aquilo começou a virar uma chavinha em mim. Eu falei, eu preciso de um tempo. Isso com quantos anos já? Ixi, mais de 30. E assim, mais o trabalho falava mais alto. Mas você acha que esse despertar veio pela rotina, por causa da rotina, ou foi mais por uma inconformidade, assim? Eu acho que as duas coisas.
a rotina era muito intensa. Por mais que eu gostasse de tudo que eu fazia, e a inconformidade, eu acho que tudo colaborou, sabe? Mas eu sempre, nas minhas orações, eu sempre falava, eu não quero, porque assim, como era, aquilo lá não era a minha segunda casa, era a minha primeira casa. Porque tinha dias que eu ficava lá o dia inteiro, eu só ia em casa dormir. E muita gente falava assim, é loucura isso que você faz e tal, os filhos, etc. Mas, tipo assim, foi uma vida que eu tinha escolhido pra mim até aquele momento, entendeu? E chegou a hora de que eu tinha que tomar uma decisão para poder sair. Quando eu engravidei do meu terceiro filho, eu me vi meio que encurralada a tomar uma decisão. E aí eu tomei a decisão. E mais aquela coisa que vinha em mim, que não é fácil, é uma coisa assim, não dá para me explicar assim, em palavras para te dizer assim, qual era a sensação, qual era o sentimento que eu sentia. Mas aconteceu, e eu acho que em 2015 eu me desliguei da empresa. E daí começou um processo. Nesse tempo você já estava nessa busca por Deus ou não? Já estava nessa busca por Deus. Eu fiquei ainda na loja uns 3 anos assim, com aquela, sabe, aquele pensamento assim de o que eu vou fazer? O que eu vou fazer amanhã? Porque hoje já, tipo assim, o dia já tinha terminado, tinha passado, eu não tinha feito aquilo que eu tinha me proposto a fazer. E amanhã? Então assim, eu vivia assim, sabe? E aquilo eu não conseguia mais. Muitas coisas aconteceram assim para tomar essa decisão. Uma das coisas foi, igual eu falei para você, o filho. Mas uns 3 anos antes de sair, algo já falava em mim. Já me dizia. Meio que já estava impulsionando, né? E assim, teve uma senhora que me entregou uma profecia. As velhas do coque. As velhas do coque tá em todo lugar, né? Ela não me conhecia. Ela não me conhecia. E ela falou que os meus dias ali estavam contados. Eu falei, essa mulher tá doida. Pra quem não sabe, você trabalhava numa loja de roupas. Exatamente. Que é o quê? Qual a categoria? Calçados e confecções. Calçados e confecções. Então, pra quem ainda não estava entendendo, pra quem trabalha nessa área não tem horário. Não tem. Não tem data comemorativa, não tem nada. E eu era assim, a primeira que chegava e a última que saía. E uhul, vambora. Toda animada. Animadíssima, animadérrima, toda no poder, entendeu? Você não tá entendendo. Aquilo lá, cara, eu não tô te falando, era a minha vida. Você coordenava pessoas, não? Eu comecei na loja como vendedora. Fui vendedora durante 7 anos. E os quase 30 que eu fiquei lá, depois eu fui gerente. Mas assim, aprendi muito. Metendo gás no povo. Mas eu gostava. E é uma troca de experiência, igual eu te falei, não sei explicar. Tem pessoas que trabalhou comigo sexta-feira, lá na feira mesmo, uma menina chamada Elaine, se você estiver ouvindo, tô dando testemunha aqui, Ela trabalhou comigo, ela tinha 17 anos, hoje ela tem 33. Ela é advogada, é mãe de uma filhinha. Eu fiquei muito feliz em revê-la. Você não sabe, trocamos altos papos. E tem gente em Portugal, tem a Catilene. Tipo uma professora? Cara, tipo uma professora? Não, cara, você vê, é muita gente. É muita gente. Tem gente no Paraná, tem gente espalhada no Brasil inteiro. E tem gente aqui em Rondonópolis que eu não vejo anos. E que às vezes entre uma folha e outra, entre um vento e outro, ele sempre aparece, ou no Zap, ou no Face, ou no Insta, e a gente troca um papo legal. É muito bacana. Então, muito bacana. Por esse envolvimento, pra você, esse desligamento foi? Doloroso. Muito doloroso. Então vamos lá, primeiro o filho que você me falou, agora já entra a véia do coque.
Então é uma coisa ligando a outra. Você acha que era o tempo de Deus para você ali? Eu não acho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Porque eu sempre falei para Deus: Senhor, eu entrei pela porta da frente e pela porta da frente eu quero sair. Você entendeu? E Deus foi preparando tudo. Foi tudo se encaixando. O meu supervisor é um cara extraordinário, um homem de paixão. Os meus patrões também. Mas o meu supervisor é um cara que é do coração. Mas vamos lá, me fala uma coisa. Como que é esse negócio de Deus falar assim, ó, acabou aqui? Porque assim, a gente passa por vários momentos assim. Eu já passei por momentos assim. E a gente não sabe o que fazer. Não. A gente fica perdida, Mike. Perdida, sabe a folha seca? O vento bate, leva, vai, traz, e você fica rodopiando no redemoinho, você sem saber pra onde vai. É assim que a gente fica. A gente fica sem norte, sem rumo, sem direção nenhuma. É um barco à deriva mesmo. E agora, compartilhando sobre isso, o que você pode nos ajudar aí sobre lidar com esse momento do rompimento? Olha, eu vou dizer como foi pra mim. Cada pessoa tem o seu ponto de equilíbrio. Pra mim, foi oração. Muita oração. Porque quando eu saí, o primeiro ano, é muito de boa. Porque o primeiro ano, eu vivi praticamente tudo que eu não vivi os 30, entendeu? Então eu viajava muito, meu esposo foi muito parceiro, a gente viajava muito, eu mergulhei nas crianças, conhecendo as crianças, porque realmente eu não conhecia. Hoje a minha filha... Você já estava com duas? Eu tava com os 3. Os 3 já. Quando eu saí, eu tava com os 3 já. O meu filho, que tem 9 anos hoje, ele tava com 2 aninhos. Então, assim, nesse ponto, meu esposo foi parceiro. Tipo assim, tentou suprir algo que ele sabia que eu ia sentir falta. Então a gente viajava bastante, a gente conversava muito, eu fui conhecer as minhas filhas. Hoje a mais velha tá com 22, a do meio tá com 19 e o menor tá com 9. E eu realmente eu não criei as minhas 2 filhas mais velhas, entendeu? Eu tenho uma gratidão muito grande pela minha secretária, que ficou comigo 12 anos, que não é nem secretária, é minha irmã mais velha. Ou então é minha irmã, quase ali, né? Quase gêmea. Porque foi fundamental na minha vida também. Então, assim, e aí eu fui, ela teve que sair de casa, porque a mãe dela teve um problema cardíaco, aí ela teve que sair, aí foi uma das coisas que também me impulsionou. Eu falei, agora eu tenho que mergulhar dentro da minha casa. Essa saída dela foi nesse mesmo período? Foi nesse período, pra você ver que... É uma zona de expulsão mesmo. Exatamente, foi um negócio pra poder botar fora, entendeu? E no momento, a gente não consegue mensurar tudo que tá acontecendo. Você não consegue ir lidando com todos os acontecimentos. Você não liga uma coisa com a outra. Mas quando você sai, parece que aí ele fala assim, ó, senta aqui e agora você vai pensar. Respira fundo que agora você pensa que você dá conta. E aí você fala, não dou conta. Exatamente. Não dou conta. Vem o medo, a insegurança. Cara, eu quero um monte de pergunta, de dúvida. Eu vou falar uma coisa aqui que eu nem devia falar. Não, só nós dois. Quando eu saí, eu não sabia ligar a máquina de lavar. Você tem noção que é isso? Eu não conhecia minha casa, eu não conhecia meus filhos, eu não conhecia ninguém. Eu só ia em casa, eu era hóspede, eu ia em casa pra dormir. Entendeu? Eu consegui fazer 3 filhos. Pois é. Mas seria nem dormia direito, então. Não, é complicado. Mas eu falei, meu Deus, e agora? Eu tive que reaprender que é ser dona de casa, lidar com a casa, lidar com os filhos e fazer todo o processo de dona de casa. Cara, eu penei. E eu ia pro fundo lá da minha lavanderia, botava a roupa na máquina e falava, qual o botão que eu aperto? Qual o botão que eu aperto? E aquilo eu chorava. Olha, se alguém vir aqui que me conhece, vai confirmar. Eu chorava,
Porque eu falava, o Senhor me tirou de lá pra isso. Sempre tem isso, né? Sempre tem esse momento. Não teve você? Ah, mentira. Sempre tem esse momento, né? O Senhor me tirou de lá pra isso, pra me viver isso, uma coisa que eu não dou conta, que eu não gosto de fazer, eu tenho que fazer, eu não quero fazer. Foi pra isso que o Senhor me tirou? Eu questionava, eu era doida. Mas me fala uma coisa, nesse momento, pra mim isso aí é um recomeço, né? É um recomeço. É um recomeço. É um recomeço. Ainda não é um recomeço não, mas é um processo. Sim, eu digo assim. Eu digo assim, é voltar a viver uma realidade que você não viveu. Não mesmo. E como que foi encarar essa realidade? Tipo assim, você tem filhos agora que você tem que cuidar, você tem uma casa que você tem que cuidar, e tipo assim, não é dando ordens e nem pra bater meta. Não é? Como que é encarar isso? Eu dava ordens pra mim e batia as minhas metas. Você não tá entendendo? Doido é doido. Filho. Não, sim, mas eu digo assim, pra eles. Sim, só que... Eu imagino eles, tipo assim, quem que é essa mulher aqui em casa? E aí, eu comecei a ser dentro de casa o que eu não era. Porque eu chegava, eu brincava, falava, colocava pijama, dava papai, botava pra dormir, mamadeira, aquelas coisas todas. E as meninas, que dá pra aguentar por um tempo, né? Por um tempo. E as meninas levavam atrás, chofer, né? Levava pra ir, buscava pra aquilo, etc e tal, entendeu? Mas chega numa hora que você fala assim... Tem como sustentar. E agora? Tô perdida, ainda. O processo não é fácil. E vinha a mulherzinha do coque na cabeça, não? Não foi só a mulher do coque. Mas vinha ou não vinha? Vinha, não. Porque nessas horas que a gente tá intrigado com Deus, a gente sempre lembra dessas profecias. Só que a gente lembra, mas eu nunca questionei. Sim, questionei a pessoa, tipo, que me falou. Porque... A situação, Mas eu questionei a situação, como que não? Claro. Eu tava no ar. O Senhor me deixou poder, e aí, como é que fica? E não falou mais nada. E não falou nada, e vou ficar nesse processo até quando? O negócio tá doendo, tá sangrando, e aí, como é que eu faço? Aí ele falou, vai passando um bálsamo aí, porque não vai sair não. E olha, quando a gente entende, quando você está no processo, e você entende que você está ali por uma razão, eu não sabia a razão. Por mais que você sangre, por mais que doa, você sabe que é necessário. O processo é necessário? O processo é necessário. O processo é necessário, e eu achava, quando eu estava passando nessa transição toda, eu achava que esse processo iria acontecer do meu jeito, do jeito que eu estava imaginando, com Deus, entendeu? E não é assim. Cara, eu levei cada burdoada. Cada burdoada, ele me deixou de molho, ele me deixou na geladeira por muitos dias, meses. Enquanto isso, você fazia o quê? Anos. Enquanto isso, aumentava as dores, né? Aumentava as dores, aumentava a pressão. E não tem o que fazer. Por isso que não paro por aí. Além de todo esse processo externo, eu ainda tinha que aguentar o meu processo interno. Meu processo interno era... Quem me conhece sabe que eu não sou 110. Eu sou 330. Eu sou muito 220, eu sou muito ligadaça, entendeu? E esse processo externo eu ainda lidava com... Agora, comigo mesma, a pressão comigo mesma foi muito sofrida. Porque eu me deprimia, eu chorava, eu me irritava, os meus drives acho que só foram crescendo mais. Então, assim, chegou num ponto que eu falei... Você se sentia impotente? Demais. Não sabia o que fazer. Sabe quando você... Aqueles anseios vai no vermelho,
a mente te cobra, o sentimento vai, tudo, parece que tudo era muito intenso. E eu não conseguia lidar com aquilo, não conseguia lidar com as minhas perguntas, eu não conseguia nem perguntar alguma coisa para mim, eu procurava sempre olhar, perguntar para Deus o porquê de tudo aquilo. Se eu fiz a vontade, por que eu estava naquela situação? Você está entendendo? Sim. Por que eu estava naquela situação? Por que eu estava com aquela briga interna? E era uma briga muito doida, e eu sempre perdia, e aquilo me desanimava, muito. Olha, chegou num ponto que só mamãe e Deus sabe. Mamãe participou de... Mamãe é mamãe, né? Mãe é mãe, mas ela... Tem coisas aqui que o meu esposo nem sabe, que eu estou falando aqui que talvez ele nem saiba, porque era comigo, entendeu? Essa briga interior era muito minha, e como, tipo assim, ele sempre fez tudo para que as coisas acontecessem da melhor forma. E quando eu rompi e fui viver o que ele sempre quis que eu vivesse, eu vi ali que eu estava deixando contente, eu estava deixando ele feliz, fazendo, trabalhando no que era nosso, fazendo pra gente. O meu antigo patrão costumava dizer que chegou a hora da gente ciscar pra dentro de casa, olhar pra casa e tal. E aquilo assim, eu falei, mas eu tô fazendo isso e de alguma forma eu não estava feliz, de alguma forma a briga era constante, de alguma forma as emoções elas tomavam conta de mim, entendeu? E aí a explosão, ela é inevitável. Chega num ponto que você desanima, que você entra em depressão, que a ansiedade vai no pico mais alto, que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E é isso, não tem muito... Até que a gente caia em si, e uma das coisas que, depois que tudo isso aconteceu, que as emoções começaram a falar mais alto, a mente me sabotava todos os dias, e eu não tinha muitas respostas, a minha mãe, né, me levou na casa de um senhor para orar, e eu falei isso lá acho que no terceiro ano, na terceira imersão. E ele tirou uma palavra, e aquela palavra, ela não fez sentido para mim. Que foi quando Esther chegou no açoeiro e ele ergueu o cetro para ela. E aquela história, mãe, não faz sentido para mim, eu não conseguia me ver. Mamãe explicava e aquilo não entrava em mim. Sabe quando não entra? Sim. Parece que eu tava blindada, não sei, parece que não era a hora, sabe? Eu tinha que sofrer mais. Parece que eu tinha que sofrer mais. Pra ver se aprende. Exatamente, pra ver se a carne dava uma amolecida. E aquilo não fazia sentido. Mas o tempo foi passando. O tempo foi passando. Fiz N conexões diferentes, assim, que eu nem imaginava. Didizinho já tinha trabalhado comigo, já tinha trabalhado comigo uma época, saiu e a gente se distanciou. De repente eu entrei num grupo e olha quem era que tinha feito o grupo: Edirley. Didi, um beijo pra você, querido, Deus abençoe. Cheio no seu coração. Didi, nós vamos trazer ele aqui. Didi Ele é bênção. E aí, você vê, eu trabalhei com o Didi. Por que Deus não fez naquela época para que talvez eu sofresse menos? Não é a minha hora, não é o meu jeito, Sim. Não é o meu querer, é tudo do jeito dele e a gente tem que aceitar. Sim, exatamente. É difícil, mas a gente aceita. O difícil, na verdade, é porque na nossa mente não faz sentido, né? Não faz, nada faz sentido. Ainda mais quando você está no processo. Quando você está no processo, quando você está machucada, quando você está querendo algo que não é aquilo que está vindo, você fala, mas eu tenho que passar por isso. Mas interessante essa zona de expulsão sua, hein? Interessante. Foi uma zona de expulsão mesmo, porque... No meu caso, a minha foi expulsão mesmo. A minha patroa chegou pra mim e falou assim, olha,
eu preciso te mandar embora. Eu falei, por quê? O que eu fiz? Ele falou, não, Deus tá mandando eu te mandar embora, que aqui não é seu lugar. Eu falei, como assim não é meu lugar? Porque Deus já tinha falado comigo. Eu falei, eu não vou sair. O que ele fez? Pegou a minha gerente e falou, pôs eu pra sentar. Falou assim, ó, Deus tá mandando você fazer o que ele pediu pra você fazer. Aqui não é o seu lugar. E se eu te deixar aqui, minha loja vai fechar. Eu falei, tá, pega! Isso que é expulsão, hein? 2 vezes, em 2 empresas que eu trabalhei, foi a mesma coisa. Tá vendo? O seu recado foi direto do chefe, né? Do fabricante. Jesus Cristo. Foi desobedece pra ver. 2 vezes isso aconteceu e as 2 empresas começaram a afundar. Por minha causa, tipo o Jonas. Joga esse homem no mar, pelo amor de Deus. É sério. Sai logo, porque senão o negócio vai ficar feio. Por isso que eu tô te falando, se a gente não passar por essa zona de expulsão, parece que a gente não se posiciona. Porque é muito confortável. Realmente. É confortável. Mas às vezes essa zona de expulsão, igual eu tô falando, às vezes não é o querer da gente. Às vezes a gente até quer, mas não quer que seja daquela forma. Por exemplo, você é mãe. Chega uma hora dos 9 meses que o corpo não quer mais aquela criança. É verdade. O próprio corpo começa a expulsar aquela criança, mas ela não quer sair. Não quer sair. Mas ela precisa sair. Por quê? Porque senão a saúde da mãe está em risco também. Então, o que eu entendi sobre essas minhas zonas de expulsão que eu passei? Se eu não me posicionar, eu vou perder aquilo que Deus projetou para mim. Assim como o bebê ele começa a ser um malefício para o corpo da mãe, por mais que seja um presente, é um presente de Deus, mas se não sair na hora certa, estraga. Então, se a gente não aproveitar os momentos, as fases que eu falo sobre posicionamento, nós podemos colocar tudo a perder. Não porque Deus falou, mas porque faz parte do ciclo. Então, mas você tinha esse entendimento na época? Tinha nada? Tinha nada. Eu fiquei meses sem entender o que estava acontecendo. Porque, na época eu tinha 17 anos, que sabia de dinheiro, trabalhar, fazia obra pregando. É tão bom ser só pregador, você vai, prega e vai embora para casa. Só que não era isso que Deus tinha. Só que era o que eu queria. Porque às vezes as pessoas veem eu aqui, você acha que eu queria estar aqui? Claro que eu não. É doido. Às vezes as pessoas falam assim, você quer se aparecer. O pior é que não. O problema é que eu fui expulso para esse lugar. Por quê? Porque existe um propósito. E se eu não cumprir esse propósito, não só eu estou em risco, mas as pessoas que eu preciso alcançar. Eu comecei a liderar pessoas em igreja com 14 anos. Que um guri de 14 anos sabe? Pois é. Mas aí já... Você sempre foi evangélico. Sempre foi... Sim. Tá aí o negócio. Quando você cresce... Mas não sabia o que eu sei hoje. Quando você cresce. Mas quando você cresce num ambiente onde a atmosfera é alinhado com tudo aquilo que você vive, é mais fácil. Talvez. Você entendeu? Sim. Você já começou pregando desde novo. Então, automaticamente, no seu subconsciente, é só uma projeção, filho. É só uma projeção, você tá entendendo? Uhum. Então, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, talvez não nessa dinâmica que está acontecendo, mas a ascensão ela é inevitável na sua vida. Olhando do contexto, entendeu? Agora, uma pessoa que fora da casinha, fora de... Não, é o que eu tô falando. Eu fui expulso pra sair, você foi expulsa pra entrar. A expulsão é a mesma. Não, claro, o processo é o mesmo, mas não, eu falo dizendo assim, mas é as formas que Deus tem pra alcançar. É o que eu sempre falo. Usa. É o que eu sempre falo. A identidade é uma só, mas o processo é diferente. Pra todo mundo. É individual. E pra todo mundo é diferente. E quem corre do processo não chega ao propósito. Não alcança a identidade, não adianta. Você não pode fugir do processo, por mais que ele te sangre, por mais que doa. E ele só vai sangrar por causa da sua resistência. Por causa da sua resistência. Exatamente. Porque, e outra, quem que não resiste?
Porque a gente não vê além da curva, né? Não, e é uma briga interna, né? É uma briga que você, se você for bater um duelo, você sempre vai perder. Sim. Você sempre vai perder. E isso é frustrante, porque a mente fala assim, você está acostumado a ganhar. Você não pode perder. Isso não pode acontecer. Então, assim, vai te deixando... Você pensa tanto, você se gasta tanta energia ali, que você desanima. Aí entra tudo que é ruim. Ai, ai. Por isso que os princípios da imersão, do Ativa-se, foram assim, eu fiz o primeiro... Eu poderia não escrever, não poderia copiar nenhum deles, pois eu copiei os 40. Mas vamos lá, antes da gente cair, pede pro pessoal curtir, comentar e compartilhar enquanto eu ganho um café aqui. É, né? O meu acho que já... Vamos trocar esse café. Fala um oi aí, Rangel. Oi. Oi. O Rangel tá aqui. Aparece aqui, Rangel, vem aqui. Vou jogar outro aqui. Você vai aparecer aqui, ó. Aí, ó. Bom? O Rangel tá aqui na produção. Daqui uns dias o Rangel também vai estar aqui sentado nessa casa. Como é que tá sendo? Tá na paz? Tranquilo? Tô tranquilo, não. Aqui, leva o dela aqui também, ó. Conversinha. É? O quê? Perdi? Não. Tá tudo certo. Vai lá, pede pro pessoal curtir, comentar, compartilhar. Aí, pessoal. Vamos curtir, comentar, compartilhar. Não, vamos lá. Fala igual você falava lá na loja lá pra vocês. Vamos lá. Põe aí. Ai, meu Deus do céu. Vai lá. Meu povo, galerinha do meu canal. Aê, ó. Vai lá. Esse Mike. Vai. Gente, é isso aí. Vamos compartilhar, vamos curtir, vamos fazer o canal aí, ter um... Ó, você que não é inscrito, se inscreva. Aí, ó, é porque eu não sou muito digital. Não, vai lá, vamos lá. Isso aí. Eu também não. Vamos lá. O que eu tô fazendo aqui? Neuza, fala pra mim uma coisa. Depois desse processo todo, aí eu te pergunto, como que você conheceu o Ativa-se? Ai, Eu quero a verdade agora, os bastidores. Quando foi que você ouviu falar sobre isso? a gente estava numa reunião na casa do Didi. E a Keila, você participava inclusive do grupo, mas a gente não tinha, eram não sei quantas pessoas, a gente não tinha uma afinidade, a gente cumprimentava, Proximidade. Não tinha uma proximidade. E a Keila me falou, né, desse... que você... Keila, queremos você aqui. Aquela é fujona, hein? ela é fujona. Essa é fujona, Keila. Keila, ó, não dói, tá? Seu lugarzinho tá aqui. E a Keila me falou que você estava fazendo parece que você ia fazer uma imersão. E eu falei, que acho é isso? Pensei comigo, né? Que é isso? E tipo assim, você estava sempre nas reuniões, mas você nunca comentou nada, você nunca falou nada no grupo. Eu falei, mas por que ele não falou? Ah, o Mike, ele gosta de ser mais discreto e tal, é um grupo aqui é mais fechado. Gente, pra quem não me conhece, as pessoas veem assim, eu postando vídeo, fazendo story. Gente, eu não sou de ficar falando as coisas. Sei que nem eu também não gosto de falar. Não sou de falar, eu sou tímido. Eu também sou tímido. Eu tenho vergonha, você entendeu? Só que quando é pra fazer, nós faz. Mas eu não fico assim, igual esse povo acha que eu fico, não. Pois é, por que eu estou aqui? Por quê? Por quê? Não sei. Porque o meu mentor me pediu. É isso aí, eu estou aqui. Volta lá, vai, volta. Fala, peraí. Mas aí, o que ela falou pra você? Ela falou que você estava fazendo uma imersão e tal, e que... Já tinha ouvido falar sobre imersão? Não tinha ouvido falar. Na verdade, ela me falou de um projeto. Inclusive, eu até adquiri ele quando ela me falou. Do e-book? Do e-book. E eu comecei a fazer o e-book. Então você começou pelo e-book? Eu comecei pelo e-book. Foi porque foi as lives depois, né? Exatamente. A imersão foi depois. Então, depois das lives... antes das lives, eu adquiri o seu conteúdo, que era o e-book. E quando eu comecei a fazer, aí ela me falou das lives. Isso foi no mês, eu acho que mês 4. E eu acho que você começou a fazer as lives em janeiro, fevereiro, não sei. E aí, tinha live que você... Eu falei, meu Deus, ele conversou com a minha mãe. Vamos lá, como é que foi vamos devagarzinho, na paz, o e-book.
Então, o e-book eu fiz pouco, porque eu tinha que conciliar as lives, o e-book e meu fight, Mas entendeu? foca no e-book. Quando você pegou, baixou, abriu, e aí? Comecei a ler. Como foi esse primeiro contato? Eu tenho que falar Vai. aquilo. Ai, quero saber os bastidores. Meu Deus. Que é isso? Não, e no e-book também tem as atividades. Tem umas atividades. E eu comecei a responder. Falei, gente, mas no primeiro momento a gente meio que você vai lendo e vai como se fosse um livro. Mas aí quando você, parece que alguma, eu tô dizendo como foi comigo, alguma coisa, Mike, não sei se é porque eu já estava naquele processo, eu costumo dizer, já falei pra você que de 2015, 2017 pra frente, eu vivia como um vulcão. Parece que eu estava pronta para entrar em erupção a qualquer momento, você entende? E aquilo sempre muito forte dentro de mim, muito quente, muito, entendeu? E quando eu adquiri o e-book, parece que aquilo veio. Não sei te explicar. Eu falei, não, isso aqui não... E olha que eu não terminei tudo. Eu fiquei, não lembro até que parte eu fui, mas eu não terminei ele. Porque logo eu comecei nas lives. Então, o meu primeiro contato com o conteúdo foi pelo e-book. Foi pelo e-book. E já foi diferente. Aí eu comecei a assistir as lives. E eu queria acompanhar, mas era muita live, você tá entendendo? Quando foi? Eu comecei, eu acho que mês 4, mês 5, mais ou menos. E eu queria voltar às lives para me poder ver do começo, mas eu não consegui. Porque eu queria ver as anteriores. Passadas, as presentes. E eu não conseguia acompanhar, e aquilo foi remontando. E tinha live que eu falei, meu Deus, ele tá falando pra mim. Como que foi assim o primeiro contato com as lives? Mas você não tá entendendo, eu pirei. Eu tenho uma agenda que eu escrevo ainda. Cadê? Não trouxe não? Eu trouxe. Pega aí! Não, claro, oxê. Eu escrevia tudo que você imaginar. Tem várias delas. Gente, não esquece de compartilhar que ela vai cantar ainda. Não vou cantar. Vai, ela vai. Ó a agendinha. Então foi através dessa agendinha aqui, ó, que eu comecei o meu processo. Quer dizer, eu dei continuidade, amenizado no meu processo. Qual que foi a primeira? Você tem aí, não? Deixa eu pegar aqui. Primeira. É trem, hein? É muita coisa. Mas tá aqui. Eu comecei a anotar a live 15. Olha, você parece até que sabia que eu tinha esse livro. 15? A 15. Essência versus momento. Oh, e aí lá 16. E aí eu pulei pra 26, que foi lá no mês 5, entendeu? E eu fui misturando. Por quê? Eu ia conforme o título da live. E assim, cada live pra mim era uma descoberta diferente. Cada live pra mim eu falava assim, meu Deus, esse cara é louco. Ele é pancada. E foi assim que tudo começou. E quando eu tive esse primeiro contato, eu tava muito mal. Eu tava malzona. Tava no momento, como é que eu vou dizer? Momento deprê. E porque eu queria respostas, muitas respostas. Porque as minhas perguntas eram todas possíveis que você possa imaginar. E eu não tinha respostas para elas. Como eu falei, por mais que eu pensava, eu não conseguia chegar em algum lugar. E aquilo, como eu falei, vai desanimando a gente. E quando eu comecei a assistir, eu falei, meu Deus, eu tenho que praticar isso. Qual que era uma pergunta latente que você tinha assim? Qual era o meu propósito? Acho que todo mundo
Sim. Porque quando eu saí da empresa, eu falei, agora Deus vai me mostrar o meu propósito. Ai! Ai, doeu. Não mostrou. Você entende? Acho que todo mundo tem isso. Porque eu sempre fui uma pessoa de... Por que eu estou aqui? Sabe? Essas perguntas. Uhum. Qual que é... Eu acho que eu nasci para mais alguma coisa daquilo que eu faço, para tudo isso que eu vivo. Eu acho que eu nasci para algo mais. Não é só isso. Então eu sempre tive essas coisas comigo. E aí, quando veio tudo isso, eu falei, agora eu acho que eu vou ter algumas respostas. E foi libertador. Libertador. Essa frase, esse versículo, na verdade, conhecereis a verdade vos libertará, eu nunca tinha vivido, falado muitas vezes, mas vivido não. Vivido, eu estou vivendo agora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecimento realmente é liberdade. Sim. Conhecimento, não só conhecimento das coisas, mas da gente mesmo, entendeu? O autoconhecimento é o primeiro ponto, né? Nossa, meu Deus, é transformação. Já tinha ouvido falar sobre essas coisas, não? Nessa profundidade, não. De jeito nenhum. Vamos lá, e veio as lives, aí veio a primeira imersão. Então, depois das lives, eu comecei a acompanhar, e aí veio a imersão. A imersão foi pancada, eu caí assim de paraquedas, falei, meu Deus, ainda foi uma imersão online. Lembrando que a primeira imersão, por causa da pandemia, foi online. Como é que foi pra você? Eu vou dizer como é que foi pra mim. Foi muito assustador. Pra mim também. Foi muito assustador. Por quê? Porque eu não tava nesse mundo. Por mais que eu tava fazendo as lives já no YouTube, mas não nessa pegada, entendeu? Foi uma proporção meio que... E sem controle nenhum. Deu uma expandida no negócio, né? Mas pra mim foi... Primeiro que eu não tinha participado de nenhuma imersão. Segundo, foi online. Eu em casa. Sozinha. Pensa com fone... Você não consegue me ajudar? Com fone de ouvido... ouvindo e às vezes fazendo, porque tem, né, às vezes a gente fala coisas, enfim, e aí na hora do auge da imersão, falei, meu Deus, eu não posso gritar. O que eu fiz? Coloquei uma toalhinha na boca, acho que ai, meu Deus do céu. Você consegue imaginar uma pessoa no quarto com uma toalhinha na boca, com fone de ouvido, gritando, ficando vermelha? Eu falei assim, tá possuída essa pessoa. Eu queria ver essa cena. Ai, Deus, olha. É muito... Tem que participar. Pensava em sair fora? Falei, vou fechar estranho, vou embora. Não. Você não tá entendendo. Você entendeu o que eu falei? Mesmo online? Eu precisava. Eu queria. Eu tinha que estar fazendo tudo aquilo. Você entende? Depois de tudo, depois das lives que eu tinha assistido, depois de tudo que eu tinha feito, eu precisava. Sabe como é que é? Eu peguei... tipo assim, você me alcançou com o seu conteúdo no momento que era a minha hora, você tá entendendo? Uhum. Eu acho que Deus falou assim, essa pessoinha aqui... Precisa ser agora, é agora. Senão não vai aguentar muito tempo, não. Você entendeu? Sim. Então, falei, eu vou... Igual você falou, eu vou cair pra dentro mesmo, entendeu? E eu fui. Fui, não me arrependo. Passaram-se os 3 dias. Não. Como é que foi a segunda-feira? Olha... Não, como é que foi a sexta-feira? Depois acabou ali o primeiro momento, primeiro dia da imersão. Não, primeiro dia eu não dormi. Não dormiu? Não, primeiro dia eu não dormi, que foi o do jardim, né? Aham. Então, o primeiro dia eu não dormi. Eu não sei, a voz da pessoa ficava na minha...
a voz da pessoa ecoava no meu cérebro, no meu subconsciente, e eu não conseguia dormir. Eu falei, meu Deus, será que isso é normal? Meu Deus, será que isso é normal? Mas eu fiquei a noite assim, virando de um lado pro outro até amanhecer. E esperando, e ansiosamente pra terça. Pra chegar logo. Pra chegar a terça. E aí na terça-feira foi mais de boa, foi mais tranquilo. Foi segunda, sexta, na terça não, sábado. Foi sábado, sexta, sábado, aí de sábado pra domingo, aí o trem foi forte. Também foi outra noite que eu não consegui dormir. Porque tem uma certa libertação, né? Então foi forte também o último dia. Mas na segunda-feira eu dormi feito um bebê. Passou tudo. Ai, o cérebro falou assim, meu Deus, sai desse... Chacoalhou não? Chacoalhou. Saiu do lugar. O cérebro tava inchado, tava lotado. E aí começou o meu... Eu tenho uma certa aceleração, vamos dizer assim. Uma pressa. Não, pressa não, eu tenho aceleração, tá? Agora, né? Agora, eu tenho aceleração, pressa não. Aprendi a me controlar. Mas eu ainda sou assim, acho que é de mim mesmo. E eu queria tudo, o mentor, meu menino, pelo amor de Deus, eu preciso! Eu preciso de, pra ontem, como é que eu faço? Porque por mais que era a minha primeira, a ficha não cai de uma vez. A chave não gira assim, você resolve todos os seus problemas. Muito pelo contrário. Eu, por exemplo, eu fiquei com mais perguntas, muito mais perguntas. Mas eu sabia o caminho, mas eu não sabia como funcionar, como chegar, como dar os próximos passos, entendeu? E eu deixei o mentor doido. Eu não sei, acho que ele vai ficar bravo comigo. E aí? Aí vieram o treinamento. Veio o treinamento, veio as atividades. As atividades Gente, pra quem tá fazendo aí, ó, as atividades é fundamental, hein? Pra que você rompa. Os 3 dias é só... Os 3 dias você não assimila muita coisa, você fica com aquilo que tá mais latente em você, entendeu? E o foco tá no treinamento. Exatamente, o foco mesmo, o aprendizado mesmo, o desenrolar de toda os seus porquês vai estar nas atividades. E você tem que fazer. Não só fazer, e praticar. Porque senão... Como é que foi pra você esse processo do primeiro treinamento? Não caiu a ficha. Porque, igual eu falei pra você, a tela azul, o cérebro bugava. Como a gente tem o cérebro, né, negativo, cara, toda hora ele me sabotava. Eu tinha que estar, sabe quando você fica se policiando o tempo inteiro para não cometer os mesmos erros nos mesmos lugares? Então isso é um exercício, né? Na verdade é o exercício da atividade com a gente. É um processo, olha, transformar a gente não é uma tarefa fácil. Tirar os drives errados que a gente carregou a vida inteira não é fácil, não é Você já tinha ouvido falar sobre drives, não? Nessa profundidade, não, sim. Mas do jeito que foi colocado, não. O que você aprendeu sobre drives mentais? Mike, os drives, eles são instalados na gente desde que a gente é bebezinho. Criança, com as perguntas, com as respostas que os nossos pais, ou a pessoa que nos educa, né, vai passando pra gente, e a gente vai levando aquilo como verdade. Tem gente que não se acha capaz, tem gente que é tímido, tem gente que não... Enfim, são vários drives. Sim. E a gente vai levando aquilo pra vida. E a gente tem que saber que não é assim. Hoje eu sei que não é assim. E que mas pra mim ter essa consciência, primeiro eu tenho que me conhecer. É o autoconhecimento. Eu não sou o que você fala de mim. Eu sei quem eu sou. Eu sei quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos. Você pode até ter outros pra mim, mas o que você fala pra mim,
eu não posso pegar aquilo como verdade, entendeu? Então, assim, é outra libertação, que também não é fácil. Sim. Então, porque é desconstruir aquilo que você carregou. É um mantra que você está levando a vida inteira. Tem gente que tem 60 anos e que tá do mesmo jeito. E agora imagina. Chega a doer. E sobre bloqueios? Como é que foi pra vocês? Eu era totalmente bloqueada, ainda sou. Como é que é? Não, eu não tenho bloqueios. Já ouviu essa frase? Já. Já falou essa frase? Não. Que é isso, imagina. Então, os nossos primeiros bloqueios, querendo ou não, são, a maioria, né, tem um pouco de paternidade. Sim. E eu achava que não. A maioria das pessoas são bloqueadas na paternidade e as que não são é porque não sabem. Não, exatamente. O presente. Cadê o aleluia, gente? Cadê o aleluia? Então, e eu era bloqueada na paternidade, mas eu não conseguia identificar. Não conseguia encontrar, não conseguia identificar. E aí eu falei, mentor, pelo amor de Deus, me ajuda aí, que eu acho que eu não tenho problema com meu pai, não tenho problema com a minha mãe. Eu os amo de paixão, respeito, mas então assim, eu não tinha. Foi difícil pra me achar, você sabe. Mas eu encontrei. E todo mundo tem. Sim. Tem que cavar fundo. Tem que mergulhar fundo pra encontrar. E pra aquela pessoa que fala assim, ó, não tem bloqueio nenhum. Eu sou crente desde quando eu nasci, eu oro, eu sou cara espiritual, eu sou liberto. Se ela conseguir olhar pra dentro dela mesma e dizer realmente o que ela vê e viver, aí ela não tem bloqueio. Agora, meu filho, se ela olhar pra dentro dela mesma e começar, eu acho que eu sou gaguejou, acabou. Bloqueada. Essa tática é boa. É bloqueada. Eu falo isso porque eu usei comigo. Entendeu? Porque quando você fala assim, o Leste Lerrar foi uma das coisas que mexeu muito comigo. Você não tem noção o que aquela live fez comigo. Eu falei, meu Deus, Leste Lerrar, o que é isso? E eu sou curiosa, né? Eu fui pesquisar, eu fui ler, E mais o que você falava. Uhum. Né? A palavra na Bíblia e tal, e tudo você fala com fundamento, né? E eu falei, meu Deus, isso é muito profundo. E eu comecei porque quando você fala pra pessoa, inclusive fiz uma dinâmica na loja uma vez, pra pessoa olhar pra dentro dela. Eu nem conhecia isso. E pra pessoa falar o que ela conseguia ver. Tinha gente que, de bom, primeiro a gente falou que ela, pelo menos uma palavra que a pessoa tinha de bom. Uhum. Tinha gente que não conseguia falar uma coisa boa dela. Tinha gente que não conseguia falar uma coisa ruim dela. Você entende? Sim. Isso com uma palavra só. Imagina você olhar pra dentro de você, sem hipocrisia, e falar realmente o que você vê. Tem gente que não tem coragem. Tem gente que tem uma casca linda, mas por dentro fede. Você tá entendendo? Sim. E ainda vai falar que não tem bloqueio. Desculpa. Só o fato de correr já mostra que tem, né? Exatamente. Mas e aí, conseguiu achar o seu? De paternidade. Um dos? De paternidade, sim. E como é que foi? Né? Como que foi? Olha, na minha casa nós somos em 3. E por mais que os pais, eu falo isso porque, né, de cadeira, por mais que a gente não queira dar preferência ou ter preferência, tem casa que não tem como. Sim. Não que seja na minha casa. Na minha casa não tem preferência, nunca teve, né? Mas cada irmão sente de um jeito. Concorda E é aí comigo? que tá o problema. Exatamente. Não é a pessoa. Não é a pessoa, exatamente. É o sentimento que é gera. o sentimento que a pessoa tá carregando ali. Ela colocou aquilo como verdade pra ela, e verdade absoluta, e ninguém tira. E uma das coisas, assim, que eu achei, assim, mais ou menos, foi isso. Foi esse ciúmes, né? Uhum.
que mamãe, não estou dizendo que a senhora fez. Não, mas era um que é eu e você, é um sentimento, mas é um sentimento que eu tinha, você tá entendendo? Porque na minha cabeça aqui, a minha mãe sempre faz pra minha irmã mais velha e pra minha irmã do meio. Do meio não, pra minha irmã caçula, porque a do meio sou eu. Uhum. Sempre faz, assim, não que ela sempre faz pra todo mundo. Sim. Mas na minha cabeça, tipo assim, nossa, ela tem, por exemplo... Vai lá, começou, vambora. Pega uma água. Deixa o seu like aí, gente. Deixa o seu like, gente, que agora tá ficando bom. Olha, tipo assim, Bebe. Vamos lá. Eu vou beber um café, né, Rangel? Pode, né? E aí, Rangel? Tudo certo aí? Tudo certo. Tipo assim, na estante da minha mãe tem foto de netos, mas não tem um dos meus filhos. Uhum. Vamos colocar aqui, na tela do celular dela tem a foto de outros netos. Você entende? Sim. Aí eu falo assim, mas será que tem alguma coisa errada? Aí a gente começa a colocar coisas onde não tem, mas o canil, não é mais a pulga que tá atrás da orelha, é o canil, entendeu? Mas aí começa a coisa, entendeu? Sim. E você tem que se livrar disso, você tem que liberar isso de você, porque não faz parte de você. Uma das coisas que as pessoas sempre têm medo, quando eu falo sobre o bloqueio, é porque elas acham que é sobre as pessoas. E não é. É sobre o sentimento que eu tenho naquele momento daquilo. Sim, daquilo é igual, por exemplo, na segunda imersão não, na ativação depois da imersão, que foi a ativação Day, teve uma pessoa que ela tinha um sério problema com paternidade, mas ela tinha medo daquilo ser uma ofensa para os pais. Uhum. Então, o que a gente precisa entender? Quando eu tenho bloqueio com alguém, não é sobre a pessoa, é sobre o sentimento da experiência que eu vivi. Então, por exemplo, se a gente está aqui e isso gerar uma experiência ruim para mim, a culpa não é sua. A culpa é minha, que não identifiquei o sentimento e não ressignifiquei ele. Então, o que é um bloqueio? É um sentimento que você recebeu de uma experiência negativa. Então, e essa experiência que eu tive, tipo assim, eu precisei de ajuda para me poder identificar. Sim, você tá por quê? entendendo? Porque o cérebro vai preservar a pessoa. Exatamente, é como se eu tivesse sendo, sei lá, não sendo uma boa filha para minha mãe, você tá entendendo? Sim. Então, assim, mas não tem nada a ver com ela. O problema é meu. Exatamente. É eu que tô carregando, é eu que tô sentindo. Então, o problema não é dela, é eu. Então, liberei. Em todas as imersões, desbloqueio que eu faço sobre paternidade, o cérebro ele vai travar a pessoa porque ele acha que é a pessoa, não tem nada a ver. E trava, porque a primeira coisa que o cérebro fala, vai envergonhar. Sim. Entendeu? Vai envergonhar. E esse é um entendimento que a gente precisa ter, não é sobre a pessoa. Eu amo a pessoa, respeito a pessoa, vou continuar fazendo tudo que eu tenho que fazer. Exatamente. Mas eu preciso ressignificar o sentimento. E hoje, como é que tá? Não, hoje tá tranquilo. A gente ressignifica, né? Uhum. Às vezes a mente fala, opa! Tenta voltar. Porque não apaga, né? Não apaga. É um exercício diário. A transformação, ela não acontece assim. Porque é uma coisa que você carregou aí, às vezes inconscientemente há anos, você não vai trocar ela com 3 meses, com 2 meses, com 2 semanas, você não vai. Interessante que você falou que você participou de 3 imersões e tava escondido isso aí. Tava escondido. Então, para aquela pessoa que fala assim, eu vou lá, vou fazer e minha vida vai ser outra, eu vou... Não acontece. Não acontece. Por que não acontece? Porque a pessoa, às vezes, ela não vai preparada para receber tudo aquilo que ela tem para receber. Como é que eu vou dizer? Ela não está preparada, por exemplo, eu fui, participei, não identifiquei esse bloqueio de paternidade. Por quê? Porque pra mim, no meu subconsciente, na minha cabecinha aqui,
Eu não tinha, tava tudo certo. Quando você tem aquilo como verdade... Você acha que a pessoa, ela, quando ela encara isso, é na defensiva? É na defensiva. Porque isso atrapalha? Atrapalha muito, porque ele está instalado. Ele está instalado. O cérebro só não quer deixar você ver. Então me fala uma coisa, você fez 3, Fiz 3. certo? Até agora você fez 3. Se a pessoa falar assim, eu fiz uma, não resolveu. Ou faz 2, faz 3, faz 4, porque são muitos. Então esse negócio de ir lá fazer a primeira e falar que não é pra mim, isso aí é desculpa. É desculpa, a pessoa não quer. E se a pessoa fala assim, eu fiz a primeira e tô tudo resolvido? Não tá tudo resolvido, gente, aonde? Se você tem 25 anos, hoje a geração até 25 anos é uma geração diferente da minha, até 25 anos, concorda? Então a geração de hoje até 25 anos, ela tem muito bloqueio, muito, não é pouco, com pai, com mãe, com paternidade, enfim, uma infinidade. Agora, se a pessoa se achar que faz uma e tá tudo resolvido, carregou aquilo até 25 anos, ela vai se livrar daquilo em 3 dias? Não se livra, não tem. Por quê? O cérebro não vai deixar. O cérebro não vai deixar. Não, você vai fazer isso pra quê? Porque às vezes acontece, né? Sim. Não, você vai fazer isso pra quê? Ah, não. Isso não é pra você. Às vezes o seu cérebro vai te falar, as pessoas vão te falar. E aí cabe a você, depende da sua sede, depende daquilo que você quer, daquilo que tá, sabe, entendeu? Daquilo que você vai fomentar, porque eu tô falando de mim, eu fui e eu estou e vou permanecer e vou prosseguir, por quê? Porque já não é mais a minha vontade, é aquilo que é o meu âmago, você tá entendendo? É aquilo que tá no meu âmago. E daquela pergunta que você tinha lá no começo, você conseguiu achar a resposta pra ela ou não? Tu veio pra fora? É. Ai, Mike, eu tenho que responder. Claro, todos queremos saber! Zero. Fala pra mim. Primeiro, vamos lá. Você sabe hoje quem você é? Hoje eu sei. Quem é você? Hoje. Nós falamos da Neuza lá atrás. Quem é a Neuza hoje? Hoje eu sou filha de Deus. Eu me sinto filha de Deus. Porque quando a gente fala, eu sou filha de Deus e não se sente, nada vai mudar na sua vida. Mas nada mesmo. Você simplesmente vai ter um sentimento de que é filha. Mas quando você sabe... Experiência. Exatamente. Quando você sabe que você é filha de Deus, que você já deixou a herança de Adão, que a sua herança agora é outra. Ah, cara, isso é top demais. Fantástico. E como foi pra você, assim, dar de cara com isso? Não. Eu buguei e demorei, porque, igual eu falei, qual é a minha identidade? Eu fiquei... Tanto é que a primeira eu não consegui, a segunda eu não consegui, da metade para a segunda que começou a fazer sentido algumas coisas, porque é muito pessoal isso, você entende? É muito pessoal. E quando começou a fazer sentido para mim, aquelas perguntas que ficavam na mente, o que você tem que fazer, como que você tem que, enfim, eu não sei explicar, é algo, como é que eu vou dizer, meu Deus? Mike, quando você descobre quem você é em Deus, eu não tenho uma palavra para isso, não consigo. A atividade do eu sou, se ela entrar nas pessoas, pelo menos em 3, 4, 5 Neusas que devem ter por aí, ou Mikes, né? Porque
as histórias vão se repetindo, só Sim. mudam as pessoas. Uhum. Elas vão entender, é algo grandioso, é algo que não depende da Neuza, da minha capacidade, não depende da minha inteligência, não depende aonde eu estou, não é mais sobre a Neuza, você entende? Uhum. É sobre algo que eu estou carregando, é algo muito maior do que aquilo que eu vivi. Você já tinha ouvido falar sobre identidade? Não. Por isso que eu buguei geral. Não, identidade você já ouviu falar. Sim, mas dessa profundidade não. Eu nunca tinha ouvido falar. Nunca. E a herança de Adão? Essa aí o pessoal buga. Tá entendendo? É umas coisas assim que... Olha... Porque é igual o versículo. Conhecereis a verdade. Gente, isso é muito além, muito além, muito além. A verdade é muito mais profunda do que a gente ouvia e ouve por aí. Muito mais profunda. Agora tira a dúvida de milhões de pessoas. Fui eu que falei pra você quem você é? Não. Queria muito que você tivesse falado assim, olha, minha filha, o caminho é esse. Sim. Você tem que ser assim, assada, frita, cozida, mal passada, porque o negócio é assim. Não, você não fez. Eu fico falando isso? Não. Por que estão falando que você tá Porque falando? as pessoas falam assim, ó, que eu estou instalando na cabeça das pessoas um estilo de vida que elas têm que ter, quem elas são. Que hora que eu falei isso pra você? Um estilo de vida. Tipo assim, essa é você, essa é assim, assim, assim. A identidade, cada um tem que se descobrir. Igual eu tô falando. A pessoa ela não tem que só falar que é filha, ela tem que se sentir filha, ela tem que se sentir parte da herança, porque senão não funciona. Sim. É igual eu tô falando, é algo individual, é algo da pessoa e Deus. É algo da pessoa e Deus. Então não é uma lavagem cerebral que eu tô fazendo, assim, os robozinhos. Não é não? Você tá fazendo robôs, robôs espirituais? É o que estão falando por aí. Não é nem espiritual, né? Não. E o propósito? O propósito, a gente tá no caminho, sabe? Mas clarificou. Clarificou. Pela sua cara tem muito mais que clarificação nisso aí. Acho que tem um neon escrito aí já. Fala pra mim, Neuza. Não. Clarificou, mas assim... Como é que eu vou dizer, papai? Dizendo tudo. Porque quando a gente tá no processo, a gente... Não rodeia, não. Não, eu vou tentar chegar lá. A gente tenta... Porque a gente carrega muito, eu não tô pronta pra isso, eu não tô pronta pra aquilo. A gente nunca tá pronta pra fazer as coisas. E eu achava e me acho às vezes, não sei, eu vou lá e depois volto e continuo. Então eu não me acho pronta pra fazer algumas coisas, né? Uhum. E eu tô aprendendo. Tanto é que eu tô aqui. Sim. Não gosto de me expor, não gosto de falar. Eu tô falando mais do que eu devia. Tô falando coisas É sempre que... assim. Ai, papai. Mas eu estou aqui. Então, assim, de alguma forma, eu já estou trabalhando, caminhando para o meu propósito. Porque eu amo pessoas. Vai, continua. Você tá me enrolando, mano. Vai. Mike, eu sempre trabalhei com pessoas. E que dia que você colocou Você colocou um post e eu fui e compartilhei no meu... não sei, num status, numa story, não sei. Isso aí que eu Em compartilhei. algum lugar. Em algum lugar aí. E 3 amigas, elas me fizeram algumas perguntas sobre aquele post. E aí a gente começou a conversar. Era sobre o quê? Sobre perdão. Perdoar a si mesmo. Uhum. Alguma coisa, não lembro o post direito. E engraçado que quando eu postei,
três delas começaram a fazer perguntas sobre como era aquilo. Uma perguntou, como é isso? A outra perguntou, como eu faço? Aí você falou, ó Neuza! Ó Neuza! E elas não moram, duas moram aqui, a outra não mora aqui. E eu falei, papai. E assim, são pessoas assim, muito queridas, sabe? Essa convivência da loja me trouxe pessoas assim que são muito queridas mesmo. E aí a gente trocou umas ideias lá, legal e tal. E eu consegui, porque assim, quando a pessoa, a transformação, a mudança, ela não é fácil. E ela é dolorosa. E se a pessoa não ter essa consciência de que eu preciso me libertar, eu quero me libertar, ela vai fazer e vai ficar no mesmo lugar. Então assim, é um processo de rompimento, ela tem que fazer, ela tem que... Porque, cara, tem muita gente que tem facilidade de perdoar o outro, mas não se perdoa. Sim. E é onde o negócio não flui. Porque como que a pessoa perdoa os outros? Porque quando eu falo isso, eu também falo de mim. Uhum. Porque a gente carrega tanta coisa. Eu tive esse problema de me perdoar. E não é fácil. Não é fácil. O peso da culpa é muito grande. Exatamente, a culpa te esmaga, a culpa te esmiuça, entendeu? Ela te deixa no chão, se você deixar ela não te faz levantar, porque ela acha que você é o cocô da mosca do cavalo do bandido e você não vai levantar, entendeu? Então se a pessoa não consegue primeiro fazer pra ela não vai conseguir. E como passar por esse processo? Mike, como passar por esse processo? É fazendo, é se libertando, é você querendo, porque pra mim não foi fácil. Mas é possível. É possível, a transformação, o recomeço é pra todo mundo que quer. É pra todo mundo que quer. E é possível, por mais que, igual eu falei, eu costumo dizer isso, por mais que dor, por mais que sangre, é possível recomeçar. É possível ser transformado. Bacana, bacana. Você me rodeou, mas eu entendi. Ó, não vou parecer mico. Você que não deixou o seu like, deixa o seu like aqui. Esse é o primeiro vídeo, esse é o nosso primeiro podcast desse projeto. Se vocês gostarem, nós vamos continuar. Vamos trazer os nossos mentorados aqui, os nossos alunos. Vamos trazer mais convidados, porque a nossa intenção é justamente essa. É os bastidores. Nós queremos saber os bastidores, porque às vezes a gente vê, igual por exemplo os depoimentos que eu posto, aquilo ali é o conjunto da obra. Mas e o dia a dia? E o processo? Esse é que é o dolorido. E o processo, ele é assim, a atividade é igual para todo mundo. E o processo, ele é totalmente diferente. Com certeza. Porque cada indivíduo é único. Sim. E aí, o que sangra mais para você, às vezes não sangra muito para mim. Mas, tipo assim, às vezes o que dói para você não dói muito para mim, mas estamos aí. Por mais que a atividade e o aprendizado seja coletivo, mas a experiência é individual. Exatamente. É muito Tanto individual. A gente vê muito isso na imersão. Sim. Muito mesmo. E falando em imersão, você fez sozinha? E agora você tá sozinha? Fiz sozinho o quê? A primeira imersão. Fiz. E agora? Tô na terceira e trouxe minha filha. Quem mais? Minha filha fez comigo, minha mãe fez, minha irmã mais velha fez, as duas filhas dela fez, o cunhado trouxe as irmãs, e aí é isso. Tá uma galera já. Louvado seja. E é só o começo, né? Não é, porque é um processo. Às vezes a gente vê muita campanha de libertação. Já fez muita? Já fez muita campanha de libertação, não? Claro que eu já fiz. Quem não fez que atire a Bíblia da merda. Não, acho que todo mundo já fez, Júnior. Já. Passou por muito? Vale do Sal.
Do sal não, mas da marcha foi vassoura. Vassoura? Não, vassoura não é comigo não. Mas do sal, da rosa, do lenço, corredor, não, já passei por tudo isso. Corredor e do lenço eu já fiz. Agora, esse do sal não. É a campanha de libertação. Não vou dizer. É melhor não dizer. Uhum. Né? Conhecimento liberta? Liberta. A campanha de libertação lá é diferente dessa, que não é uma campanha, é uma experiência que você tem com você mesmo e depende da sua profundidade, da fome que você está. Você tem essa experiência, você não faz só, você faz ela com Deus. Você entende? Sim. Quando eu tô falando isso, eu tô falando de mim. Porque de repente alguém pode, né? Uhum. Quando eu tô falando isso, eu tô falando de mim. E essa libertação, ela é real. Eu não tenho que me libertar do Exu, da sei lá do que. Primeiro eu tenho que me libertar. Libertar, tirar a âncora que eu carrego a vida inteira e que me impede de romper, não só no mundo físico, mas no mundo espiritual também. Sim. E quando você vai para João lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é isso que ele está falando. Adão. As heranças. Se você não partir do princípio, o Exu vai continuar. Não adianta. Vai continuar presa, você vai continuar amarrada. Não tem campanha de libertação que vai dar jeito na sua vida. Primeiro você tem que se libertar. Libertar a sua mente. De quem? Da gente mesmo. Sim. Das âncoras que a gente vem carregando. Aí sim, a coisa começa a fluir. Isso aí. Então, pelo que a gente caminhou aqui, hoje você tem clareza da sua identidade. Tem clareza de propósito. E tá conseguindo identificar os drives e os bloqueios. E a gente não para por aí. Quando você identifica, você tem que romper. Não, sim, mas eu digo assim, pelo entendimento. Pelo entendimento, sim. Então quer dizer que funcionou alguma coisa. Não, funciona alguma coisa não. Funciona muita coisa. Muita coisa funciona. Agora eu tenho 3 perguntas pra você pra gente terminar. Preparada? Não. Neuza, o que é o Ative-se pra você? Em uma palavra não dá pra descrever. Uma frase, um parágrafo, um livro, vai! O Ativa-se pra mim foi uma descoberta de mim mesma, foi uma libertação, está sendo. Por mais que muita gente acha loucura, acha doideira. Eu também acho que é. Tá, precisa dessas coisas não. Acha que você tá fanática. Não precisa disso tudo. Eu também acho. Eu também acho. Ficar assistindo o trem até uma hora dessa, assistindo uma conversa dessa? Pra quê? Não, isso a troco de quê? Vai alimentar quem? Isso é palhaçada. É palhaçada, também acho. Não? Então Ativa-se pra mim é transformador, libertador. Eu costumo dizer que a primeira live que eu fiz com você falou assim... Porque agora você faz live também, né? Não. Ó, gente, sigam a Neuza, que tem coisa vindo aí. Não. Continua. Olha aqui, então. A primeira live que eu fiz com você disse assim... se eu conseguir alcançar, sei lá, uma pessoa, já estou satisfeita, porque eu não estou aqui para isso, para aquilo e tal. Aí eu falei... então você já tá com o seu caminho, tá todo brilhando, porque você me alcançou. Você me alcançou numa época da minha vida, numa parte da minha vida que eu tava sedenta, sem direção, tava meio que solta. E o seu conteúdo, as suas lives me alcançou e me deu um novo sentido.
porque eu consegui, graças a Deus, eu consegui me reconhecer. Eu comecei a saber quem eu sou. E isso não tem preço. Não tem dinheiro que pague. Então, pra mim, foi extraordinário. Neuza, quem é Mike Jones pra você? Poxa vida, hein? Quem é Mike Jones pra mim? Hoje ele é meu mentor. Um cara extraordinário. Que eu não sei de onde. A parabólica dele, gente, é pequenininha. A parabólica dele é pequenininha. Cara, top demais. Ele não cuida da vida de ninguém, mas ele abraça todo mundo que vem a ele. Defina bem essa frase. Que vem. Eu não vou atrás de ninguém. Exatamente. Mas eu falei que vem. Não foi isso que eu falei? Sim, mas é só pra deixar bem claro. Que vem. Gente, e Mike Jones é um cara que... Como é que eu vou dizer a pessoa? Ele não vai atrás de ninguém, como ele disse, mas se você vir até ele não vai te lançar fora. Porque eu sou também assim. Ele fez isso comigo. Eu enchi o saco dele sem ter muita intimidade, sem ter muita aproximação, sem um monte de coisa, eu achando que estava incomodando, achando que estava atrapalhando, e eu insistia. E ele nunca me disse não. Nunca me disse não. Então, Mike Jones, eu sou grata pela tua vida, por você nunca ter desistido de mim. Amém. Porque por muitas e muitas vezes você poderia ter feito e você não fez. Então, eu sou grata pela tua vida. E aí, gostou? Top demais. Então, uma última pergunta. Agora você vai responder olhando para aquela câmera lá. Se essa fosse a sua última oportunidade de levar uma mensagem, qual seria a mensagem? Respira fundo, olha para lá e responde. Uma mensagem? Tem tanta coisa, eu não sei nem por onde começar. Porque quando as coisas acontecem na vida da gente, a gente quer ser transbordo na vida de outras pessoas. E esses últimos dias, eu tenho vivido muito isso. Será que eu vou chorar? Não vou, né? Vai lá. Fechado o áudio, minha filha. Vambora. Tenebela. Não vou. Então, assim, esses últimos dias foi muito intensos para mim. E quando a gente tem uma certa liberdade em Deus e a gente sabe quem a gente é, para que de fato a gente nasceu, para que de fato a gente existe, traz uma paz muito grande. E quando você sente isso, você quer que as pessoas também tenham essa mesma sensação. Você quer que as pessoas tenham essa mesma liberdade de viver sem muitas culpas do passado, sem muitos confrontos internos. Então, assim, esses últimos dias eu vivi muito isso. E isso, de alguma forma, eu preciso que as pessoas sintam o que eu estou sentindo. Domingo eu falei numa reunião que nós tivemos exatamente isso. Não é sobre a Neuza, não é sobre o que eu sei, não é sobre... Gente, eu não sou nada, eu não sei nada. Mas a paz que eu tenho, a paz que eu estou sentindo, essa alegria que eu tenho em saber que agora eu tenho uma direção, que eu tenho um caminho, eu sei o caminho que eu tenho que seguir. Eu quero que as pessoas consigam isso. Eu quero que as pessoas sejam livres também para viver, porque tem a frase que você usa, o livre enjaulado, tem um monte de gente desse jeito, muitas pessoas assim, e às vezes é em todas as áreas, é enfermidade, é financeira, é matrimonial, são N's,
E as pessoas não ficam, elas ficam sem rumo. Quando você se conhece, você se liberta, cara, no meu caso, eu preciso que as pessoas sintam o que eu tô sentindo. Eu preciso que as pessoas experimentem isso que eu tô sentindo. Não tenho, acho que Deus não tem uma explicação, não tem uma lógica. Você tem que experimentá-lo, você tem que sentir. É a sua experiência com ele que vai fazer toda a diferença. E é isso. É essa experiência que vai dizer se tudo isso aqui é loucura ou não. Se for loucura, eu sou doida, eu sou louca. E eu não quero sair dela. Não quero sair dela. Porque foi aqui, foi nesse Deus, foi nessa minha identidade descoberta, foi no alinhamento do meu propósito que eu consegui ter um pouco de paz. Continuo com problemas, continuo do mesmo jeito, mas eu não estou só. Continuo com problemas, mas não estou só, eu tenho um caminho. Eu tenho caminhos. E eu preciso que as pessoas experimentem isso. Que o dia a dia é muito mais que uma rotina. Vai além de uma rotina. Não é só isso. É isso. Bem. Muito bem. Que isso, hein? Neuza, obrigado. Obrigada a você. Foi. Estreamos bem. Ó, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E se você curtiu, nós vamos fazer mais episódios aí. Fique atento no nosso canal para você receber aí as notificações. Neuza, obrigado. Obrigada a você. Obrigado, Rangel. Obrigado, Rangel. Deus abençoe. E a gente se vê no próximo Ative esse Cast. Deus abençoe. Tchau. Paz. It's like a family tree, part of you